Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do canal do Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita situada na Tijuca, no Rio de Janeiro, em que todas as sextas-feiras à noite nós nos encontrávamos antes da pandemia para os nossos trabalhos de palestra, de passe, de fluidificação da água, de preces, de radiações. E até o momento ainda não podemos voltar aos nossos trabalhos presenciais por questão de segurança dos nossos médios e dos nossos frequentadores. Então o Lar Irmã Zarabatana abriu esse canal no YouTube para que a gente possa continuar transmitindo as nossas palestras, o conhecimento espírita, reunindo os nossos frequentadores através desse canal e sempre após as nossas palestras das sextas-feiras, às 8 horas, nós também nos reunimos em prece, mentalmente, cada um na sua casa, para continuar sintonizando com a espiritualidade, pedindo a ela que nos atenda nas nossas dificuldades, nos nossos erros, nos nossos medos, pedindo que nos dê força, coragem, saúde, alegria, e também agradecendo por tudo aquilo que temos recebido até o momento desses nossos amigos espirituais. Então, eu convido a vocês, logo após a nossa palestra, às 8 horas, a se reunir conosco em prece durante 10, 15 minutos, conectando os nossos pensamentos para que possamos juntos fortalecer o nosso espírito, com os bons eflúvios que os nossos amigos espirituais estão sempre dispostos a nos dar. Meus amigos, hoje o tema é o animismo. Esse é um tema que é uma palavra que a gente escuta muito nas palestras ou muitas vezes nas obras espíritas. Às vezes não sabemos o que é, já ouvimos uma parte do conceito, já ouvimos outra parte. Então é importante a gente trazer esse tema, essa dúvida que normalmente surge, para que a gente conheça esse fenômeno e entenda um pouco mais sobre a capacidade do nosso espírito, sobre aquilo que ele é capaz de fazer e capaz de se manifestar enquanto estamos encarnados. Bom, como sempre fazemos, primeiramente uma pequena prece de abertura. Convido a vocês a elevar o pensamento ao Mestre Jesus, aos guias espirituais das casas espíritas que vocês frequentam. Se não for o caso, eleve seu pensamento ao seu anjo de guarda, ao seu protetor, àquele que te acompanha ou àquele Deus que você acredita. E vamos então, primeiramente, agradecer pela oportunidade de termos chegado até aqui o dia de hoje, na condição que estamos, independente de qual seja, mas condição essa necessária ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento, à nossa evolução enquanto espírito. Vamos pedir então que nos acompanhe durante esse fim de semana que vai se iniciar, durante toda semana que vem, com muita proteção, com paz, com saúde. Continue nos dando a força, a coragem, a alegria, o otimismo e a fé que nos movem a seguir adiante durante a nossa jornada no planeta Terra. Que assim seja. Vamos então começar a explorar esse conteúdo. E a primeira coisa que eu queria trazer é uma recapitulação, na verdade, São os conceitos básicos da doutrina espírita que a gente escuta em diversas publicações, na codificação principal de Allan Kardec, na maioria das palestras. São os conceitos fundamentais e que também vão nos ajudar a entender o fenômeno do animismo. Então vale lembrar que dentre os corpos principais que nós temos, eles se dividem em 3. A Rose nos apresentou na semana retrasada, em outra palestra aqui do nosso canal, o início de uma palestra sobre os 7 corpos, ou as 7 dimensões que nós possuímos,
É importante que a gente também assista essa palestra para entender que existem outras divisões do nosso corpo, né, se assim podemos dizer, e essa palestra terá também uma segunda etapa numa próxima sexta-feira. Acompanhe aqui o nosso canal. Mas a divisão básica, se assim podemos dizer, é essa divisão em 3 elementos: o espírito, né, que é esse elemento fundamental, que é a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu, né? Nesse formato diáfano, né? Nesse formato indefinido que é o nosso espírito, que é envolto por uma forma chamada perispírito, que nós vamos ver rapidamente a seguir, esse envoltório, né? Esse protetor do espírito que se relaciona diretamente com ele, e o nosso corpo físico, que é esse que fica evidente, que é esse que fica aparente, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Mas é sempre bom lembrar que esse corpo é a veste que nós utilizamos nesse momento. O nosso verdadeiro eu não é a pele, não é a carne, né, mas esse espírito que está aqui dentro, animando essa aparência, animando esse corpo físico. A gente sempre começa pela doutrina kardeciana. Então vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, em que Allan Kardec faz a pergunta fundamental, né? Mas o que é o espírito? E a resposta singela, objetiva, mas que reúne uma infinidade de conhecimento é o princípio inteligente do universo. Então nós somos uma inteligência, né? Nós somos um ser criado, a essência do nosso Pai, do nosso Deus, essa inteligência suprema, essa inteligência criadora de toda a constelação, de toda a natureza, e a sua semelhança e até mesmo a sua capacidade, claro que ainda diminuída, ainda em processo, né, de crescimento, de evolução, de aprendizado. Nós somos também um ser inteligente, co-criador desse universo, né, que contribuímos de alguma maneira como uma formiguinha para um grande formigueiro, para um imenso formigueiro, contribuímos de alguma maneira para que a criação desse Deus ela possa se estabelecer, ela possa se efetivar. Em outra questão que complementa essa pergunta de Allan Kardec, porque ele segue aprofundando para tentar entender esse conceito do espírito, a espiritualidade traz ainda uma informação complementar. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa, né? A gente ainda não tem a capacidade intelectual de compreender a complexidade do que seja o espírito, né, e mesmo da criação divina. Então, até o momento, até agora, a espiritualidade tem nos trazido algumas informações, seja através do Pentateuco, das obras complementares, dos outros estudos, né, vão avançando, vão aprofundando cada vez mais essas informações, mas dentro daquilo que somos capazes de compreender, tal como fez Jesus, né, pelas suas parábolas, pela sua forma de falar, com o povo daquela época em que ele esteve encarnado, de acordo com o conhecimento que eles tinham, aquilo que eles eram capazes de compreender, foi a forma que Jesus encontrou de trazer os ensinamentos. E agora nós, numa humanidade mais evoluída, né, mais desenvolvida, com acesso a novas informações, com o desenvolvimento da ciência, a gente pode então, passou a receber, né, informações mais apuradas, mais detalhadas, mas que ainda não são a integridade do conhecimento infinito que existe sobre a criação. Bom, mas para o estudo do animismo, tenhamos em mente então essa conformação, né, de que aqui dentro mora a nossa verdadeira essência. Há um serzinho aqui dentro, né, que somos nós mesmos, a nossa individualidade, com o nosso conhecimento, com a nossa história evolutiva, né, com a nossa história reencarnatória,
que é o nosso verdadeiro eu. Muito bem. E, como eu disse, ao entorno do nosso espírito, há esse invólucro, né, semimaterial, chamado de perispírito, que é aquele formato que nos acompanha durante toda a nossa jornada, após o nosso desencarne, e que será permanentemente um envoltório da nossa individualidade. E como diz a questão 94, né, esse envoltório nos acompanha, então, durante toda a nossa jornada, independente de onde estaremos encarnados. Né? Se vamos encarnar num outro mundo, num outro planeta, né, esse envoltório ele se adapta àquele ambiente, é daquele ambiente, do fluido, né, propício para a vida naquele ambiente, de acordo com as características daquele planeta, de onde nós tiramos a formação desse envoltório, né? E é também através dele que a espiritualidade se apresenta para nós, se comunica conosco, né? Para aqueles que são capazes de ver o espírito, né? Ele se apresenta através daquele invólucro, que tem uma série de capacidades, tem uma série de propriedades, né? Dentre elas, por exemplo, a plasticidade, a capacidade de se moldar a determinados ambientes, e também essa capacidade que dá ao espírito a possibilidade de se apresentar na forma que queira, ou na forma que lhe seja possível, né? Seja o preto velho, seja o médico, seja o caboclo, seja o padre, e assim por diante. Então, ao entorno do nosso espírito, que está ali sinalizado, né, na imagem, com aquela setinha, né, há essa capa protetora, se assim podemos chamar. Mas, de novo, quero lembrar que a nossa essência lá continua. O nosso espírito cai dentro desse envoltório, está presente. Muito bem. Então, nos aproximando do tema da nossa palestra, né, os fenômenos espíritas, eles podem se dividir em duas classes. Né? A primeira são os fenômenos anímicos, né, da onde vem aí a palavra animismo, e a segunda classe dos fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos são os fenômenos mais estudados, mais conhecidos, são aqueles que estão na nossa prática, né, dos centros espíritas e nas diversas literaturas espíritas. São os mais conhecidos, como a psicografia, a incorporação, ou mesmo os fenômenos de obsessão, que estão aí nas ilustrações, né? E é essa capacidade que há de comunicação entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Então é essa comunicação entre esses dois espíritos, que estão em diferentes esferas, que estão em diferentes estados vibracionais, é chamada de comunicação mediúnica. Muito bem. Então, para ela acontecer, necessariamente nós temos dois personagens, né? Nós temos dois atores nessa comunicação. Um é o espírito comunicante, né, que vai se manifestar, que vai se aproximar para fazer essa comunicação, e a outra é a figura do médium. Então, como diz aqui a nossa ilustração, olha lá, vale lembrar novamente, o espírito, a essência daquele espírito comunicante, né, a individualidade dele, através do seu perispírito, ele transmite ali o seu pensamento, a sua vibração, o seu sentimento, né? Através do pensamento, dessa vibração, dessas ondas de comunicação vibracional, né? É transmitida a imagem, é transmitido o som, né? E o perispírito do médium vai captar essas ondas, né? E lá o seu espírito, né, vai trabalhar para fazer a tradução, vai trabalhar para fazer a interpretação, vai trabalhar para fazer a captação dessas informações, e através do corpo físico ela é efetivamente manifestada através da voz, através do gestual, né? É onde fica aparente essa informação que veio lá do primeiro espírito comunicante.
Então, resumidamente, essa é a dinâmica de comunicação mediúnica que é capaz de trazer à tona ou trazer à aparência, né, todas essas manifestações que nós muito bem conhecemos. Muito bem, então vejamos o segundo tipo de fenômeno espírita, que é o fenômeno anímico. Aqui, nesse caso, no fenômeno anímico, nós não teremos dois atores, né? Nós teremos apenas a figura do médium, apenas a nossa figura, apenas a nossa individualidade, apenas o nosso ser, ele vai se manifestar. A gente vai entender direitinho o que isso significa. Muito bem. Da onde vem a palavra anímico? Vem de anima, vem de alma, né? Então é a manifestação da nossa própria alma. Vale lembrar que alma é o termo que significa espírito encarnado, né? Então, quando nós estamos aqui, durante uma determinada encarnação, nós usamos a palavra alma, né? Muito bem, denominado pela codificação espírita, o fenômeno anímico, como uma emancipação da alma ou desdobramento espiritual, ele é produzido pelo próprio espírito encarnado. Então, olha só, no fenômeno anímico é o nosso próprio ser, o nosso próprio indivíduo que vai se manifestar, né? O nosso perispírito ele vai se expandir, ele vai se emancipar, né? Ou também utilizamos a palavra desdobramento do nosso espírito, e esse espírito ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar até mesmo como se ele próprio fosse uma outra entidade, como se ele próprio fosse um outro espírito comunicante. Isso às vezes para a gente é difícil de visualizar ou mesmo difícil de entender, né? Mas é importante a gente saber que essa capacidade, ela existe. E a gente vai explorar um pouquinho mais essa possibilidade ainda nessa palestra, tá? Então vamos acompanhando. Ernesto Bozano, que tem um livro chamado Animismo ou Espiritismo, trouxe uma reflexão muito importante sobre essa capacidade anímica, né, que todos nós temos. Ele diz o seguinte, que a existência do animismo, né, a possibilidade do animismo, confirma existir no ser humano algo que é capaz de atuar até fora do corpo somático, mantendo sua individualidade e autonomia. Então, como eu comecei a dizer, o nosso espírito, né, através do nosso perispírito, ele vai se expandir, ele vai se desdobrar para fora do campo, ou como diz aqui Ernesto Bozano, ele vai atuar fora do corpo somático, fora do corpo físico. Continuando o texto, mantendo a sua individualidade e a sua autonomia. E a tese espírita, né, a doutrina espírita, é exatamente a de que o espírito tem existência independente do corpo, e por isso sobrevive a ele, e pode continuar a se manifestar depois agindo sobre coisas e seres. Então, a própria capacidade anímica, ela por si só, ela ajuda a provar, né? Ela é mais um elemento que vem provar essa possibilidade da sobrevivência do espírito após o nosso desencarne, né? Por quê? Porque a capacidade anímica ela está mostrando que o espírito é um ser independente e autônomo do nosso corpo físico. E que essa veste material ela vai ficar aqui, né, no campo terrestre, e o espírito, essa individualidade que possui autonomia, que é capaz de se expandir, que é capaz de se manifestar independente desse corpo físico, ela vai seguir adiante. Ela tem, entre aspas, vida própria, né? Ela vai continuar existindo, ela não depende dessa veste para sobreviver. Então é muito interessante essa reflexão que o Ernesto Bozano faz e que nos ajuda a compreender a continuidade da vida, né? Ou a vida infinita, né? Ou a não existência da morte,
mas também ajuda a entender o fenômeno animismo. Mas vamos em frente. Raul Teixeira, através do espírito Camilo, possui um livro chamado Desafios da Mediunidade, e que vai tratar de diversas questões relacionadas ao fenômeno mediúnico, né, à prática mediúnica, mas também aborda um pouco da questão do animismo. E lá na pergunta 36, pergunta assim: o desdobramento é anímico ou mediúnico? Né? Essa capacidade de extrapolação do nosso perispírito, essa capacidade de desdobrar, de expandir, de ir além do corpo físico, né? E interagir e se manifestar. Seria ela anímica ou seria ela mediúnica? E a resposta que é dada é: será anímico quando se dê naturalmente, em razão, por exemplo, do relaxamento neurológico comum. Né? Essa capacidade, esse fenômeno anímico, né, ele é muito conhecido quando a gente sai do nosso corpo, por exemplo, durante o sono, né, e se desdobra para a espiritualidade, vai ter uma vivência, vai ter uma experiência naquilo que nós chamamos de sonho. Né? Então, o sonho, ou esse momento em que o nosso perispírito, junto com o espírito, ele se desloca para fora do corpo físico durante o nosso relaxamento do sono, né? E vai alcançar aí a espiritualidade e vai viver, né, durante aquelas horas uma determinada experiência, vai interagir com outros espíritos, vai interagir com outras pessoas. Né? É a possibilidade que a gente mais conhece, que a gente mais tem clara, que a gente talvez mais vivencie de um fenômeno anímico. Né? Naquele momento que a gente está sonhando com alguma coisa, que a gente está tendo uma passagem, que a gente está tendo uma história, um acontecimento, né, e que muitas vezes a gente se lembra quando acorda, a sensação que a gente tem é que a gente estava vivo, que a gente estava atuando, que a gente estava trabalhando, que a gente estava vivendo normalmente. Né? Quantas vezes a gente acorda até cansado em função daquele sonho, né? Às vezes o sonho, dependendo da forma que ele acontece, ele tem até repercussões físicas, a gente acorda com uma dor, né? A gente acorda com dor de cabeça, acorda com fadiga. Né? Existem reflexos, né, no nosso corpo físico, tamanha é essa conexão que permanece durante o sonho. Né? Vamos lembrar que o fio de prata, né, ele vai manter o nosso corpo físico ligado ao corpo espiritual, e essas sensações elas reverberam no corpo físico em função deles ainda estarem conectados. Mas é a forma de manifestação do fenômeno anímico, de desdobramento espiritual, que a gente tem mais conhecido ou mais visível, né, no nosso dia a dia. Mas o fenômeno anímico, o fenômeno do desdobramento, ele também pode ser mediúnico, quando isso acontece, então, pela ação de fluidos de desencarnados. E esse é um ponto interessante que a gente vai explorar já já. Né? A dificuldade de se entender quando um fenômeno é anímico ou quando um fenômeno mediúnico. E se isso realmente tem importância, né? Se a gente deve se preocupar, se dedicar a entender ou a separar esses dois tipos de manifestações. Vamos abordar isso já já. Muito bem. Vamos agora ver as diferentes possibilidades de fenômeno anímico. Né? Ele pode acontecer de duas formas. A primeira delas é com a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações com os espíritos desencarnados. Ou seja, quando ele coloca algo de si mesmo nas mensagens transmitidas pela espiritualidade. Bom, a gente estudando os diferentes livros, principalmente os livros mais antigos, ou conversando com as pessoas que já estão na prática mediúnica há muito tempo, é muito comum perceber que os médiuns do passado,
eles tinham uma manifestação um pouco mais inconsciente, né? É muito comum se escutarem relatos de médiuns que trabalhavam, até mesmo pela forma, né, como as manifestações mediúnicas começaram a acontecer, e também naquela época ainda não se ter o estudo, né, como uma prática comum dos centros espíritas ou dos centros umbandistas e etc., né? Era muito comum o médium, então, ele ter uma manifestação um pouco mais inconsciente, né? Em que aquela comunicação do seu protetor com o médium, ela acontecia de um pouco mais mecânica, né? O médium fazia todo o trabalho, todas as manifestações, e muitas vezes não se lembrava, ou muitas vezes não contribuía para aquele trabalho mediúnico. Com a evolução do espiritismo e com a evolução do próprio conhecimento, com acesso ao estudo, com acesso à compreensão do fenômeno mediúnico, essa participação do médium, ela se tornou mais consciente, né? Hoje a grande maioria dos médiuns trabalha de maneira consciente, lembrando-se, né, muitas das vezes, de todo o trabalho que foi feito, do trabalho de passe, do trabalho de desobsessão, muitas vezes de uma psicofonia, né, de uma manifestação de um espírito sofredor, num atendimento, né? Ele está ali presente, o médium, ele está percebendo o que está acontecendo, ele é capaz de depois lhe contar tudo o que aconteceu, o que ele sentiu, né? Qual foi a mensagem que o espírito transmitiu através da vidência, através da audiência e etc. Muito bem, então o médium, hoje, ele tem uma participação maior nos fenômenos mediúnicos. E é exatamente essa possibilidade de participar do fenômeno, né, que nós classificamos como um fenômeno anímico. Ou seja, eu, o meu ser, o meu indivíduo, o meu espírito Felipe, ele é capaz de participar. Aqui o texto usa a palavra intervir, né? Ele é capaz de contribuir para a manifestação mediúnica, para a comunicação de um outro espírito. Então, quando o outro espírito ele se comunica comigo, seja o meu guia, seja o meu protetor, né, ou seja um outro espírito comunicante, um espírito elevado, um espírito sofredor, qualquer tipo de espírito, né, eu vou captar as informações que ele está transmitindo, né, aquela comunicação que vai vir ou de maneira gestual, ou através da fala, ou através de uma imagem, ou através de uma voz, o que seja, né? E eu, Felipe, vou contribuir de alguma maneira para externalizar essa mensagem, né? Aqui dentro do meu espírito tem toda a minha bagagem, né? Tem a minha jornada reencarnatória, todo o conhecimento que eu acumulei ao longo da vida e também todo o conhecimento que eu estou acumulando nesse momento, né? Além disso, tem a minha personalidade, a minha forma de agir, a minha forma de falar, a minha forma de pensar. Então eu vou captar essa informação e vou transformá-la naquilo que tem de conhecimento próprio, né? Na biblioteca de informações que estão aqui dentro de mim e que serão acessadas por esse espírito comunicante para que possam ser transmitidas para o público. Então é essa colaboração anímica, é essa colaboração do meu próprio espírito que eu vou dar para uma comunicação mediúnica. É o fenômeno anímico contribuindo com o fenômeno mediúnico. Vamos em frente. Lá no livro dos médiuns, né, o tema animismo ele é trazido, né, ainda sem se referir muito a essa palavra, a esse conceito. Mas há aqui um texto de Erasto e Timóteo, né, através de uma mensagem, que diz assim: seja qual for a diversidade dos espíritos que
que se comunicam com o médium, independente da sua característica, do seu grau evolutivo, os ditados que este médium obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem o cunho que lhe é pessoal. Eu, Felipe, tenho uma forma de falar. Eu, Felipe, tenho uma forma de escrever, né? Então, quando eu capto essas informações, de alguma maneira, eu estou ali contribuindo para aquele estilo, né, de forma de escrita, por exemplo, numa psicografia. Né? Eu estou contribuindo com estilo, com cunho, né, que me é inerente para que aquela comunicação seja dada. Significa que eu vou interferir nessa comunicação de maneira a alterá-la, de maneira a transformá-la? Não. A interferência é mínima, né? Na medida que nós vamos evoluindo na nossa capacidade mediúnica, né, na nossa prática mediúnica, a nossa interferência ela vai se tornando cada vez menor. Mas a forma como eu desenho, a forma como eu escrevo, ou a forma como eu falo, né, ela vai de alguma maneira moldar essa mensagem que está sendo transmitida. Ainda no Livro dos Médiuns, né, o Allan Kardec ele trouxe uma lista variada, né, de formas de manifestação. Médiuns falantes, videntes, audientes, sonambúlicos, pneumatográficos, intuitivos, mecânicos, etc, etc, etc. Né? Alguns ele listou aquela época, em função do conhecimento e das mensagens recebidas, e tantas outras formas de manifestação foram se somando depois através da prática e de outras publicações, de outros estudos que vieram. Né? Mas isso por si só mostra que há uma variedade enorme, né, de manifestações mediúnicas que são possíveis, né, e que seria muito difícil o médium continuar agindo de forma mecânica, como fosse uma máquina, né, em que apagasse naquele momento da comunicação mediúnica, fizesse todo tipo de trabalho, todo tipo de comunicação, e de repente se religasse e voltasse, né, sem saber o que aconteceu. Né? Qual é o proveito que haveria para o médium? Né? Que instrução, que aprendizado ele extrairia da manifestação mediúnica se assim acontecesse? A evolução do espírito, com a própria evolução do ser, do homem encarnado, do conhecimento disponível. Hoje, as manifestações elas são mais conscientes e o médium pode colaborar. E quando a gente diz que o médium pode colaborar, isso nos traz a responsabilidade do estudo, a responsabilidade do preparo, né, a responsabilidade da concentração, a responsabilidade da prática da fé, da prática da prece. Né? Então, já que nós vamos colaborar com a manifestação mediúnica através do nosso animismo, que nós estejamos, se a gente pode assim dizer, o melhor animicamente preparado para esse momento da manifestação mediúnica. Né? Que a gente possa estar ali inteiro, consciente, com cada vez mais bagagem de informação acumulada, com a concentração necessária, com o preparo mental e mesmo físico necessário para que aquela comunicação aconteça da melhor maneira possível e seja proveitosa para os espíritos superiores que estão nos transmitindo informações, ensinamentos, né? Para os nossos guias que estão trabalhando conosco naquela prática do passe, da psicografia, o que seja, mas também para os espíritos sofredores, para os espíritos ignorantes que ainda estão precisando de ajuda, para que a gente possa oferecer a eles a melhor ajuda possível. Muito bem. Ops. Aqui. E aí vem a clássica pergunta, né? Preciso me preocupar em identificar se um fenômeno é mediúnico ou se um fenômeno é anímico? Vamos começar a responder isso. A gente ainda tem uma segunda forma de manifestação anímica que vamos ver a seguir, tá? Então, o que eu vou falar aqui agora vale para essa primeira manifestação que falamos,
que é a nossa capacidade de colaborar diretamente, mas também para a segunda forma que eu vou falar a seguir. E como é que eu vou saber, né, se esse fenômeno que eu estou sentindo, ele é mediúnico ou anímico? E aí eu trouxe a imagem do médium calouro, né, por assim dizer, lá no Lar Irmã Zarabatana. A gente costuma chamar os médiuns né, em desenvolvimento de médiuns estagiários, os estagiários do Lar Irmã Zarabatana, né? Principalmente nessa etapa que todos nós passamos, de início da prática mediúnica, de passar por uma determinada escolinha de um centro espírita, né, para chegar a ser um médium autorizado. Né? Essa é a principal pergunta que a gente se faz, principalmente no momento da psicografia. Essa pergunta também vem quando acontece algum tipo de manifestação, né, ou de algum pensamento que nos chega, mas principalmente na psicografia. Né? Quando a gente começa a escrever e a gente diz assim, puxa, não sei se isso aqui é da minha cabeça, né? Isso aqui que eu estou escrevendo, eu seria capaz de escrever isso? E ainda tem aquele momento de insegurança, né? A gente não sabe o que é nosso, o que não é, muitas vezes isso mistura, ou seja, os fenômenos anímicos e mediúnicos ainda estão indefinidos, ainda não se sabe bem o que é de quem, né? Isso traz dúvida, isso às vezes até envergonha o médium e faz com que ele pare de escrever, ele se sinta indeciso. Né? E como é que então a gente vai separar esse momento do fenômeno mediúnico e do fenômeno anímico? Muito bem. Como eu já falei, isso vai evoluindo de maneira natural. Né? Evoluiu na nossa história, né, do espiritismo no Brasil, evoluiu com a prática mediúnica dos médiuns ao longo do tempo, mas também evolui de maneira individual. Por quê? Essa atuação anímica, ela dificilmente ela vai ser percebida, né? Se ali está havendo uma interferência própria, né? Ou se está havendo nesse início, né, uma manifestação de um outro espírito, sendo difícil separar então o que é uma criação mental desse espírito comunicante ou o que é uma criação mental própria. Né? Na medida que nós vamos educando a nossa mediunidade, essa participação anímica ela tende a se reduzir, né? E nós vamos preservar mais a mensagem original do espírito comunicante. E aí como é que a gente pode avaliar, então, minimamente, se está acontecendo uma produção anímica? A primeira possibilidade está havendo repetição, né, dos estados, da personalidade que está sendo ali apresentada pelo médium. A forma de comunicação, ela tem as mesmas características, né? Ela usa repetidamente as mesmas palavras, ou o espírito que está se comunicando ele é sempre o mesmo. Isso pode nos dar pistas, pode nos dar dicas. Né? Outra maneira é fazendo uma análise mesmo daquela comunicação. Né? Aquela comunicação ali, ela é coerente? Ela é uma comunicação que traz elementos, informações externas, né, de outras personalidades, ou é uma informação que traz muita coisa do médium, né, muita coisa da sua história, muita coisa da sua forma de ver a vida. Né? Então é importante que a gente se debruce sobre aquela manifestação e possa perceber, né, se ali está acontecendo uma exteriorização da própria personalidade do médium ou se tem elementos outros, né, que trazem esse entendimento de que é uma comunicação de um segundo espírito. Ou ainda se utilizar da percepção fluídica, da vidência do próprio médium ou de outros médiuns, se ali está havendo uma comunicação exterior ou não. Pois bem, o mais importante disso tudo é manter-se à prática, dar seguimento à prática, né? Continuar exercitando, continuar escrevendo, continuar falando, né? Porque mentalmente essa separação do que é nosso e do que não é,
isso vai sendo esclarecido, isso vai começando a ficar organizado na nossa cabeça, isso vai começando principalmente a ficar perceptível, né? Então é importante continuar fazendo, né? É importante que o dirigente espírita tenha muito cuidado para não tolir aquele médium iniciante, né? Rotulando equivocadamente ele de estar fazendo sempre práticas anímicas, como se isso fosse uma coisa errada, né? Como se fosse um equívoco. Então, é importante ir orientando, ir esclarecendo e ir observando, né? Estudando cada uma daquelas mensagens. Hermínio Miranda, nesse ponto, traz uma questão muito interessante, né? A comunicação inteligente precisa de um intermediário inteligente e do espírito próprio médium, né? Para aquela comunicação mediúnica acontecer, a gente viu precisando de duas inteligências, de dois espíritos, de dois atores. Mas ele reitera que não há fenômeno mediúnico sem a participação anímica. E por isso alguns autores, inclusive Emmanuel, utilizam ao invés da palavra animismo, utilizam a palavra mediunismo, que seria a junção de mediúnico com anímico, para dizer exatamente isso, né? Nessa etapa que nós estamos de médiuns conscientes, é muito difícil, né? E talvez não haja nem necessidade de separar o que seja fenômeno mediúnico de fenômeno anímico. Por quê? Porque há uma integração entre eles, há uma participação conjunta desses dois fenômenos, né? Como eu disse lá no começo da palestra, a comunicação mediúnica acontece e o médium contribui de maneira anímica para aquela comunicação com o seu conhecimento. Então, a atuação entre espírito comunicante e médium, ela é muito intensa, ela é muito participativa, ela é integrada, ela é colaborativa. E por isso, então, talvez a gente não se deva preocupar tanto em dizer, isso aí não é uma comunicação mediúnica, isso é uma comunicação anímica, né? Porque essa integração ela vai estar sempre acontecendo. Talvez a manifestação anímica ela deva ser mais atentada, né, ou cuidada nesse processo inicial em que o médium está em preparação para o seu trabalho espírita, né? Para que ele possa entender e perceber aquilo que está aflorando de dentro dele, que é o segundo tipo de manifestação anímica que a gente vai ver já já, e o que é uma comunicação exterior. Para que ele possa, então, talvez, conter um pouco mais, né, aquilo que vem de dentro dele, o seu próprio pensamento, a sua própria história, e possa atentar mais à captação daquilo que é exterior. Muito bem, lá no livro dos médiuns, existe uma questão que se pergunta: como distinguir se o espírito que responde é o do próprio médium ou de outro? E aqui a gente está começando a entrar na segunda forma de manifestação anímica, que é essa possibilidade do próprio espírito do médium se manifestar, né? Não é para a gente embolar a cabeça. Vamos lá. Uma coisa é a participação que o médium traz numa comunicação mediúnica com o seu próprio conhecimento, com a sua própria forma de escrever e de falar, por exemplo. Outra coisa é a outra capacidade anímica, que é a possibilidade do próprio espírito do médium, da individualidade do médium se manifestar como se outro espírito fosse. E é nesse ponto aqui que o livro dos médiuns está nos introduzindo esse tema. Como é que é possível distinguir o que é do médium ou o que é de outro espírito? E aí, de novo, a espiritualidade vem dizer, pela natureza das comunicações, né? Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado sonambúlico ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, né? Como vimos durante o sono, por exemplo, porque ali ele se encontra mais livre. No estado normal, no estado ativo, digamos assim, né, acordados, é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum.
Por isso é que digo, no momento em que nós estamos, estuda e observa, né? Se debruça sobre aquela produção e avalia se ali tem alguma coisa que ainda é o médium falando ou se é um espírito comunicante. Em outra parte, questão 214. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhe não passavam pela mente e até então são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu próprio espírito. Continue, portanto, viu? Persevere, continue, erre, acerte e com essa experiência a dúvida se dissipará. Bom, então vamos chegar à segunda forma de produção anímica, que é quando o médium revive as suas próprias recordações do pretérito. É quando a manifestação é do próprio espírito do médium que está encarnado. É a sua própria alma se manifestando. Então agora a alma do médium ela vai se desdobrar, ela vai expandir e ela vai agir como se fosse um outro espírito. Por quê? Porque ela vai acessar aquela bagagem que ela possui de outras vidas, de vidas passadas, de experiências anteriores, e aquele conhecimento acumulado, aquela personalidade acumulada, tal como ela era, ela vai se manifestar agora, né? Parecendo que o médium está recebendo uma comunicação exterior. Bom, aí parece que piorou, né? Parece que agora a gente vai gerar ainda mais dúvidas na nossa cabeça, principalmente dos médiuns iniciantes, de que, puxa vida, se o meu espírito ele é capaz de se desdobrar e se comunicar como se outro fosse, agora mesmo como é que eu vou saber se é um outro espírito ou se sou eu mesmo me desdobrando? Calma, a fórmula é a mesma, né? A prática vai nos dar essa sinalização. E o estudo, a observação do conteúdo vai nos mostrar, tá? É importante dizer que esse fenômeno anímico, né, de desdobramento da própria alma, ele é mais raro, ele é bastante difícil de acontecer. São poucos os médios, são poucos os relatos desse tipo de fenômeno anímico. Então isso por si só nos traz uma segurança, né, de que normalmente, em sua maioria, as manifestações são de fenômenos, são de espíritos terceiros e não a nossa própria. Mas vamos lá, vamos continuar estudando esse tipo de fenômeno, né? Como eu disse então, o espírito ele progride continuamente a partir das suas experiências encarnatórias, né? E vai apresentando uma ascensão moral, uma ascensão intelectual contínua. Portanto, nessa manifestação, o médium ele pode expressar esses conhecimentos, né, que ele possui das suas vidas anteriores e que a atual encarnação dele eventualmente não possui. Então a alma do médium ela vai se comportar como se fosse uma entidade espiritual manifestando-se, né, enquanto o médium está ali naquele período de transe, né? Muito bem, quando a gente diz assim, essa manifestação mediúnica, ela foi puro animismo, né? Isso que está acontecendo com esse médium aí foi puramente animismo. Isso quer dizer o quê? Que a alma do médium, então, ela interveio, ela se manifestou com exclusividade. E ele manifestou inconscientemente esses próprios conhecimentos internos. Tá? Vamos ver então aqui. O que, novamente, Hermínio Miranda, lá em Diversidade de Carismas, vem nos explicar. Admitida a pluralidade das personalidades, ou seja, admitida as existências anteriores, uma vida única com várias existências, conclui-se que a individualidade, que o espírito, deve possuir um conhecimento imensamente superior
ao de cada uma das individualidades, a de cada uma das existências individualmente. Ou seja, o meu espírito tem muito mais conhecimento do que eu acho que tenho nessa atual encarnação. Pois ele vai somar o conhecimento atual com o conhecimento das vidas pregressas. Então, nesse caso, de maneira inconsciente, serão acessados esses conhecimentos do próprio médium dessas vidas anteriores e eles serão manifestados. Nas obras de André Luiz, por exemplo, Mecanismos da Mediunidade, Ação e Reação, acho que na grande maioria dos seus livros, ele foi trazendo, ele foi pincelando ali casos de manifestações anímicas. Se a gente for ver aqui em Mecanismo da Mediunidade, tem o seguinte trechinho, que aliás, tem um capítulo que fala sobre animismo nesse livro. E ele diz assim nessa passagem: frequentemente, pessoas encarnadas são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, diferentes estados emocionais, quais se personificassem entidades outras. Então aquela pessoa está no estado emocional, está com uma fixação mental, está completamente conturbada, alterada emocionalmente, que parece até que ela está manifestando ali um espírito comunicante, um espírito sofredor. Quando na realidade ela está exprimindo a si mesma, ela está acessando no seu inconsciente um determinado problema, uma determinada fragilidade, uma determinada questão do seu inconsciente, de uma outra vida pregressa, em função, claro, de um momento de desequilíbrio atual, e esse estado atual com esse estado pregresso está ali se confundindo, está acontecendo aquela manifestação anímica, ela está acessando esses problemas, esses traumas, por exemplo, do passado, quantas coisas que a gente tem medo, quantas manias que a gente tem, ou uma personalidade forte, preconceitos que a gente traz, quantas informações que afloram, quantos sentimentos que afloram nessa vida atual e que muitas vezes a gente não sabe de onde veio. Por que eu tenho extremamente medo de uma determinada coisa, se nessa vida eu não passei por nenhum tipo de trauma? Vem desse acesso inconsciente a essa bagagem acumulada de vidas anteriores. Então, no momento de desequilíbrio, no momento em que a pessoa está emocionalmente conturbada, essas sensações pregressas elas se misturam, essas manifestações anímicas do nosso próprio espírito se misturam, e a pessoa vai chegar a um determinado centro espírita pedindo ajuda, precisando de um passe, precisando se reequilibrar, precisando entender, e parece que ela está sendo ali obsidiada, parece que ela está sofrendo a interferência de um espírito externo, de um espírito terceiro, quando na verdade é o seu próprio desequilíbrio se misturando com esses elementos das suas personalidades anteriores, que trazem aquela manifestação visível, tal como ela se fosse um outro espírito ali se apresentando. Pois bem, vamos sair um pouquinho desses conceitos fluidos e talvez incompreensíveis, para os tipos de fenômenos anímicos que nós conhecemos. E há uma lista bastante vasta de espíritos, de manifestações anímicas que conhecemos, e que muitas vezes não classificamos como uma manifestação anímica. Pois bem, a transmissão ou percepção de pensamentos e impressões à distância, como a telepatia, a precognição, a leitura de cartas e objetos ocultos, a imersão no passado. Vamos lá. Quando a gente pensa alguma coisa junto com outra pessoa, puxa, você tirou as palavras da minha boca.
caramba, eu estava pensando nisso também, né? Tive uma ideia, nossa, eu estava com essa ideia aqui na cabeça, né? Quando há essa transmissão de pensamentos, ou a conhecida telepatia, né? Em que há aí uma transmissão de pensamentos entre dois espíritos encarnados, ou seja, manifestação anímica de cada um deles, e que são captadas por um e por outro, né? Eu penso alguma coisa e o seu espírito capta. É uma manifestação anímica, é uma manifestação do nosso próprio espírito. Não tem nenhum outro espírito ali, ah não, o meu orientador está aqui me ajudando, né? É claro que os nossos protetores, os nossos orientadores estão sempre nos apoiando, estão sempre colaborando, estão ativamente interferindo na nossa vida, positivamente interferindo na nossa vida. Mas a origem do pensamento, a origem da manifestação é nossa, né? Ele não intervém. A telepatia só acontece se o nosso espírito protetor intervir. Não, ela acontece de maneira natural, né? Outro exemplo, a ação sobre a matéria à distância, né? A movimentação de objetos, psicocinética, telecinesia, né? A capacidade que algumas pessoas encarnadas têm de manifestar um objeto à distância, né? Então ela contribui ali com a sua energia, com o seu magnetismo que lhe é próprio, sem necessariamente haver ali naquele momento um outro espírito que está movimentando aqueles objetos. A produção de formas de pensamento, né? As aparições, a bicorporeidade, a materialização, né? Quantas vezes esse nosso espírito ele se desdobra, né? E há casos na história sobre isso, há casos na literatura sobre isso, né? De que somos vistos em outro lugar, apesar de lá não estarmos, né? Há um caso famoso na literatura católica, né? De um santo que foi visto ajudando em um outro momento, sem lá estar, né? Há casos na literatura espírita também de bicorporeidade, né? Ou alguns médios que são capazes de materializar determinados pensamentos, né? Isso talvez seja difícil da gente visualizar porque não é muito comum de acontecer, mas existem essas possibilidades. O desprendimento, o desdobramento astral, a catalepsia, a letargia, a levitação, a clarividência e a clareaudiência, né? Que é ver e ouvir sem a utilização dos nossos próprios olhos ou dos nossos próprios ouvidos, né? O próprio magnetismo, né? O uso dessa força, desse fluido psíquico e vital que está dentro de nós. A psicometria, né? A capacidade de acessarmos determinados fatos e cenas passados através de objetos. Então veja, há uma infinidade de manifestações anímicas, muitas que nós conhecemos, né, e que nem sempre classificamos como fenômenos anímicos. Bom, uma outra questão muito importante. Um outro engano é confundir o animismo com a mistificação. Vamos lá. O que é a mistificação? Ela é caracterizada pela fraude consciente do médium, né? É a simulação premeditada do fenômeno mediúnico com a intenção de enganar outras pessoas. Então, o médium mistificador é aquele que finge estar num transe mediúnico, recebendo a comunicação de um espírito desencarnado, né? Com o objetivo de inventar, de impressionar, eventualmente de ganhar dinheiro, né? Então aqui a gente tem um outro elemento. Aqui não é mais animismo. Aqui é o médium ou o falso médium que deliberadamente finge estar recebendo um espírito, finge estar recebendo uma manifestação mediúnica, né? Fazendo adivinhações, prevendo o futuro, né? Fazendo determinados trabalhos para enganar, para ludibriar aquela pessoa que está ali à frente dele, ou talvez para impressioná-la,
né? Olha, como esse cara é capaz, como ele é um médium importante, né? Como ele consegue enxergar tantas coisas. Olha, ele descobriu tudo sobre mim, ele adivinhou as coisas, etc, etc. Existem médiums, trabalhadores sérios, né, respeitados, com essa capacidade, né, de ajudar as pessoas, ajudar a abrir seus caminhos, orientar, né, fazer com que aquela pessoa tome decisões mais acertadas, né, colaborar, sugerir para aquela pessoa algum comportamento mais positivo, um caminho mais correto na sua vida. Existem médiuns sérios que podem contribuir dessa maneira. Mas existem tantos outros, os chamados charlatões, né, que vão, de alguma maneira, teatralizar esse tipo de manifestação, né, para ganhar algum benefício, para ganhar dinheiro. Então é importante que haja muito cuidado em relação a isso. Mas voltando ao ponto do animismo, né, significa que aquele médium que está iniciando a sua prática mediúnica, né, e que está fazendo uma manifestação anímica, ele está sendo fraudulento ou ele está sendo mistificado? Não. São duas coisas completamente separadas. Então é importante ter esse cuidado, né? São médium com manifestações anímicas, não é um médium fraudulento, não é um médium mistificador, tá bom? Então, para a gente resumir essa nossa palestra, que está chegando ao fim, nós vimos que o fenômeno anímico, ele é um fenômeno produzido pelo próprio espírito do médium, pelo próprio ser, pela própria individualidade. E ele pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira é a contribuição natural que eu, médium, dou para as comunicações mediúnicas, né? Com o meu conhecimento, com a minha forma de escrever, com a minha forma de falar. E isso acontece de maneira muito natural, né? Isso acontece de maneira respeitosa, não significa que eu estou transformando ou interferindo na comunicação mediúnica, mas eu estou colaborando, consciente ou inconscientemente, para aquele fenômeno mediúnico. E a segunda maneira é a capacidade do meu espírito se desdobrar, do meu perispírito expandir e se manifestar como outra entidade fosse, trazendo à tona conhecimentos, bagagens, experiências das minhas vidas anteriores e que vão se manifestar parecendo ser um outro espírito. Tá? Mais importante do que saber se o fenômeno é anímico ou mediúnico é saber que existe essa possibilidade, né? E como Emmanuel nos diz, consideremos os fenômenos como medianímicos, né? Estaremos sempre colaborando de alguma maneira e por isso é importante que estejamos preparados, conscientes, estudando, concentrados, né? Nos preparando físico e mentalmente para o trabalho mediúnico, de maneira que a nossa contribuição anímica ela seja a mais interessante, a mais proveitosa possível para o fenômeno mediúnico. Então, mais importante do que saber o que é mediúnico e anímico é saber que o fenômeno existe. E, para tanto, devemos nos debruçar sobre as comunicações, devemos estudar, analisar aquela comunicação e, eventualmente, se identificando um fenômeno anímico, ao invés de apontar como se aquilo fosse um erro, né, ajudarmos o médium no seu processo de constante evolução, de constante aprimoramento, para que os fenômenos anímicos possam diminuir cada vez mais e se preserve com maior integridade as comunicações mediúnicas. Meus amigos, assim eu espero ter esclarecido esse conceito para vocês. Nós estamos à disposição para responder quaisquer dúvidas que surjam através dos canais do Lar Irmã Zarabatana, do YouTube, da internet, do Facebook, do e-mail. Tá? Ficaremos muito felizes se puderem nos mandar mensagens, dúvidas,
sugestões de palestras que podemos apresentar aqui nas nossas próximas sessões. Muito obrigado, espero que tenha sido proveitoso e nos encontraremos aqui no nosso canal numa próxima oportunidade. Agora vamos nos reunir em prece às 8 horas da noite. Eu convido todos vocês a nos acompanharem. Uma boa noite e até a próxima.